Olá, estudantes da Rede Pública Municipal de Itabaianinha. Estamos Municipal de Itabaianinha. Estamos iniciando mais uma semana de atividades remotas com o nosso componente Projeto de Vida. Para esta semana, nós iremos trabalhar o tema Fundamentos da Educação Financeira, Economia Doméstica e Solidária, tá certo? Na verdade, uma continuação do tema Fundamentos da Educação Financeira. Iremos aprofundar mais um pouco, agora entrando na parte que fala sobre economia doméstica e solidária, ou seja, diferenciando uma coisa da outra, tá certo? Então, peguem aí a apostila, essa apostila que vocês estão vendo aí na tela, que vocês provavelmente receberam na escola, e vamos lá aprofundar esse tema na aula de hoje, tá certo? De início, é importante a gente trabalhar o tema economia doméstica, tá certo? A economia doméstica nada mais é do que um conjunto de técnicas para a conscientização do equilíbrio entre gastos essenciais e supérfluos e a relação que isso tem com a sua renda. Na parte de economia doméstica, então, é importante você diferenciar aquilo que é essencial nas suas despesas com aquilo que não é importante para aquele momento, tá certo? Isso gera uma maximização da sua renda. Você vai concentrar a sua renda naquilo que é importante para você ou para a sua família, ok? O conceito, então, é bastante usado socialmente ao redor do mundo e está na hora de inserir esse conceito na sua rotina, tá certo? E mais, com os objetivos financeiros, você passa a garantir uma poupança gradual para alcançá-los, independentemente dos desafios que interpelem o seu caminho. Ou seja, quando você começa a concentrar seus gastos naquilo que é importante para você, mesmo que surjam desafios em seu caminho, você tende a encontrar maneiras de superar esses desafios, porque sua renda vai estar concentrada naquilo que é importante no seu dia a dia, tá certo? Existem pessoas que ganham muito, mas acabam desperdiçando também muito dinheiro. Ou seja, quanto mais elas ganham, mais elas irão gastar, porque elas gastam seu dinheiro com aquilo que não é realmente importante para a sua vida, seja financeira ou vida social, ok? Dessa maneira, você e toda a sua família entendem melhor qual é a média de gastos que tem ao longo do mês e também quais são os bons hábitos que podem garantir o cumprimento de todos os compromissos financeiros, bem como de poupança, a fim de alcançar uma meta estipulada. Pessoas que são organizadas financeiramente, elas então buscam uma estratégia que é a poupança, poupar para alcançar a meta estipulada, tá certo? Pessoas que não são ainda organizadas financeiramente, elas buscam o financiamento, elas vão aos bancos para antecipar um sonho que ela tinha, uma viagem, adquirir um patrimônio, tá certo? Para isso, ela vai pagar um juro, vai pagar ao banco o juro que vai ser a taxa que o banco cobra para antecipar aquele desejo que você tem, tá certo? Pessoas que recorrem a uma poupança, elas prolongam o sonho, mas só vão alcançar esse sonho na medida que atingir o valor necessário, tá certo? Nós temos no mercado esses dois perfis de consumidores, tá certo? Os consumidores mais organizados são aqueles que recorrem a investimentos. Os consumidores que necessitam antecipar seus sonhos são aqueles que recorrem a financiamentos, tá certo? Além disso, a economia doméstica oferece um bom plano alternativo
em casos emergenciais, como uma reserva para emergências e também para liquidar dívidas. Ou seja, o orçamento, a família é gerida como uma pequena empresa. Os gastos são concentrados naquilo que não se pode passar sem aquilo no momento, certo? Coisas que não são essenciais são deixadas em segundo plano para o caso de a família conseguir uma renda extra, ok? E entrando na parte de economia solidária, é importante a gente entender que a economia solidária é uma forma autônoma de gerir os recursos humanos e naturais de maneira que as desigualdades sociais sejam reduzidas a médio e longo prazo. Como o próprio nome já diz, a economia solidária é uma forma de pensar estratégias dentro do sistema capitalista que possam tornar nossa sociedade menos desigual a médio e longo prazo. É pensar a economia de forma social, de forma de desenvolver as partes que sofrem com a questão das desigualdades. A vantagem da economia solidária é que ela repensa a relação com o lucro, transformando todo o trabalho gerado em benefício para a sociedade como um todo. Esse é que é o principal objetivo da economia solidária, é transformar os benefícios da sociedade em algo que possa ser alcançado por todos, e não apenas por uma pequena parcela da sociedade, tá certo? Para que tivéssemos uma sociedade em que predominasse a igualdade entre todos os membros, seria preciso, então, que a economia fosse solidária em vez de competitiva. É a questão do capitalismo. As empresas trabalham na competitividade, inovação tecnológica, queda de preços. Isso é o que gera a concorrência nos mercados. Isso significa, então, que os participantes da atividade econômica deveriam, então, cooperar entre si em vez de competir. Para que a sociedade fosse menos desigual, era necessário, então, que os setores da economia fossem capazes de cooperar pensando no social. Mas a sociedade capitalista, ela, na verdade, é individualista. Ela compete para que determinado segmento possa tirar vantagem em relação a outro segmento. Ou seja, uma marca da nossa sociedade é que a competitividade está cada vez mais presente na lógica dos mercados. Então, a economia solidária só pode se concretizar se for organizada igualitariamente, ou seja, pelos que se associam para produzir, comerciar, consumir ou poupar. É nesse momento que surge a questão da teoria das cooperativas. Organizações que não conseguem competir com os mercados de forma individual, elas se organizam em cooperativas, para que assim consigam acessar mercados e entrar nessa lógica do capitalismo, mas agora pensando como equipe, no sentido de solidariedade, no sentido de desenvolver o grupo, tá certo? Esse é que é o fundamento central da questão da economia solidária, pensando no ato de construir cooperativas, tá certo? A chave, então, dessa proposta é a associação entre iguais, em vez do contrato entre desiguais. Podemos citar, por exemplo, usinas de reciclagem, os centros de tecnologia, empreendimentos de artesanato, associações e cooperativas. Por exemplo, em uma comunidade de agricultores, eles podem se organizar em uma cooperativa e buscar levar seus produtos para supermercados, para outros estados, para outros países, pois se organizando em grupos, eles poderão ter mais consistência
para inserir seus produtos e se adequar às exigências de determinado mercado. Cooperativas, então, elas se tornam mais fortes dentro dos mercados institucionais, tá certo? A ideia, então, da economia solidária é tornar a sociedade menos desigual. E isso daí a gente já concluiu desde o início da nossa conversa. Mas mesmo que todas as cooperativas colaborassem entre si, inevitavelmente, umas iriam pior e outras melhor, em função do acaso, das diferenças de habilidade e da inclinação das pessoas que as compõem. Ou seja, então, haveria, portanto, empresas ganhadoras e perdedoras. Suas vantagens e desvantagens teriam de ser periodicamente igualadas para não se tornarem cumulativas, o que exige um poder estatal e que redistribua o dinheiro das ganhadoras às perdedoras, por meio de impostos, subsídios ou créditos. Ou seja, a economia solidária é mais uma forma de pensar as maneiras de diminuir as desigualdades, inserindo, então, os menos favorecidos nos mercados e levando estes a pensar como comunidade. E, é claro, evitar também essa questão do aprofundamento das desvantagens, que é um fato que tem se agravado cada vez mais no sistema capitalista. Ou seja, com o desenvolvimento da economia solidária, a teoria diz que seria possível, então, minimizar essas desigualdades que nós temos na nossa sociedade, tá certo? Inserindo cada vez mais pessoas que não puderam acompanhar o crescimento do capitalismo, tá certo? Outra questão importante, é claro que mesmo no desenvolvimento da economia solidária, pode existir grupos ou indivíduos que vão se comportar de forma particular. Então, é necessário aí a presença do Estado. Como assim o Estado? O Estado garantindo impostos, esses impostos seriam revertidos em benefícios para a sociedade, subsídios ou crédito. Crédito, financiamento para ajudar aqueles setores da economia que não estão acompanhando o desenvolvimento. Eles precisam investir para se adequar, mas não tem capital, então eles recorrem ao crédito para se desenvolver, tá certo? O subsídio seria uma forma de doação do Estado, doação para que a empresa ou a cooperativa vistem melhorias para a comunidade. Por exemplo, determinada associação de agricultores receber um trator para que esse trator possa trazer benefícios para aquela comunidade. Essa é uma forma de economia solidária. Esse trator vai se tornar um potencial que vai minimizar as desigualdades presentes na comunidade. Isso é claro na teoria, tá certo? É só para a gente poder entender o que acontece em nossa sociedade e o que isso tem a ver com a questão da economia solidária, certo? Lá na nossa atividade, nós temos uma única questão que está dividida em dois momentos. Primeira questão, ela diz o seguinte: de acordo com o que estudamos na aula de hoje, responda ao que se pede a seguir. Como está organizada a vida financeira da sua família? Vocês possuem metas que pretendem alcançar a médio e longo prazo? Quais as prioridades da família? Vejam que são 3 perguntas em uma única questão. Como está organizada a vida financeira da sua família? Você vai conversar com alguém responsável pelas finanças da família e vai fazer esse questionamento.
é pedir para ele dizer como está organizada a vida financeira da sua família. Se vocês possuem alguma meta que pretendem alcançar, comprar alguma coisa, fazer alguma viagem, alcançar, fazer algum investimento, isso a médio ou longo prazo. E quais são as prioridades da família neste período, tá certo? Na letra B, em sua opinião, qual a importância da economia solidária para a nossa sociedade? Existem exemplos em sua comunidade? Se sim, cite. Você vai dizer qual é a importância, na sua ótica, da economia solidária na nossa sociedade e se aí na sua comunidade existe algum exemplo de uma associação, uma cooperativa que está dando certo e vai citar como ela funciona. Tá certo? Aqui foi a nossa introdução sobre esse tema. Aí vocês irão aprofundar mais em algum livro, fazer uma releitura desse texto, para que a gente possa dar continuidade nas próximas semanas, tá certo? Assim que responder, você vai lá e manda o feedback para o professor ou a professora de projeto de vida, ok? Saudações, bons estudos, conto com a participação de vocês nas próximas semanas e até a próxima aula.